Hello, bem-vindos a mais um NovaCast. Estamos aqui depois de um tempinho sem um novo podcast, mas estamos aqui com um podcast muito esperado por nós. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não pode perder o costume, né? Não sei que horas você vai assistir esse episódio, mas depois de algum tempo estamos aqui com um convidado que a gente já queria, né? Bastante tempo já conversava sobre isso. E eu vou deixar para você apresentar ele, depois ele conta um pouco mais da... Bom, estamos aqui com o pastor Rosinei. Inclusive, como que se escreve seu nome? Esse é um dilema, viu? Ninguém acerta. Na verdade, assim, a dificuldade entre a sonoridade e a grafia sempre é um problemazinho, né? Então, os Is não tem, né? É Rosinei, mas na verdade, Rosinei que se escreve R-O-S-E-N-E-Y. Rosinei. Agora está anotado, agora ninguém esquece mais, né? A gente não vai mais. Eu já suspeitava. Falava, Rosinei com Y. Não tem I. Não com I. Mas cada hora a gente vê escrito de uma forma, né? Bom, pastor Rosinei, pastor aqui da Igreja Evangélica Congregacional de São José dos Campos. E quantos anos você está aqui na Igreja de São José? Na verdade, eu cheguei em 95, aí já beirando os 30, 31 anos em São José dos Campos, vindo lá de São Miguel Paulista, São Paulo. E, graças a Deus, nesses dias passados, já agora com a família quase toda, tendo passado aqui em São José dos Campos também. E uma das coisas que quem conhece sabe é que também o senhor é muito voltado aí para pescaria, gosta de sempre fisgar um peixinho aí, está sempre que possível indo lá para um lugarzinho onde tem um laguinho. Conta aí para a gente um pouco de como é que surgiu isso. Inclusive, você mesmo acabou não passando por essa experiência, mas eu lembro bem de Alain. Quantas vezes a gente foi ali no poliesportivo, na época era só uma lagoa, isso em 95 já. Ele, Carmen, a gente sempre usou muito dessa possibilidade. Eu sou carioca, né? Então, praia, apesar de que não gosto de tomar banho de praia, mas sempre gostei de pescar, do desafio de ter de lançar o engodo, né? A isca, e conseguir fisgar o peixe. É uma aventura que sempre a gente gostou de desenvolver. Inclusive, nem sempre para trazer de volta, né? Às vezes só para pesca esportiva mesmo, né? Prazer de pescar e de lançar de volta ao habitat, o peixinho. Além da pesca, tem outros hobbies que o senhor gosta de se aventurar aí? Eu tenho ainda as cicatrizes, né, do esporte futebolístico. Quebrei 2 vezes o braço jogando bola. Curiosidade, uma vez, acidentado pelo próprio colega da equipe. Então, assim, futebol sempre foi uma marca, mas o pessoal aqui de São José, na época em que a gente ia para os campos de futebol, eu já numa idade mediana, o pessoal aí muito cheio de saúde, eu passei a não insistir em ter de concorrer com a mocidade da igreja. Então, fui abandonando devagarinho, e agora, com 67 anos já, praticamente, fica mais difícil correr atrás da bola, mas amante de futebol. Agora tem que assumir só o papel de técnico, então, né? Apreciar, na verdade. Ficar ali pela beira do campo, do gramado, né? Marginal. Inclusive, podendo assistir o Palmeiras, né? Que divide com o Flamengo, porque eu sou carioca, o lugar aí de torcida. Olha só, vocês estão vendo aí uma coisa que é muito comum em Carioca, viu? A gente não vê muito isso aqui por aqui, eu também gosto bastante de futebol, comento bastante com os meus amigos, mas uma coisa que aqui na região eu nunca vejo alguém torcendo para mais de um time. Mas não é mais de um time daqui, tá? É um time aqui do estado de São Paulo e um time de outro estado, no caso dele, o Rio de Janeiro, né? Então, aí no caso, agora, nos últimos anos, então tá... Mas tem explicação. Né? Flamengo e Palmeiras dividindo o palco lá, então não tem do que reclamar. Tem explicação. A adesão ao Palmeiras foi na década de 80, quando o time do Flamengo quase todo migrou para o Palmeiras, e eu passei a torcer pelo Palmeiras, pelo elenco do Flamengo que veio para o Palmeiras. E aí acostumei, e hoje realmente eu divido, consigo fazer isso com muita tranquilidade, torcer para os dois no dia em que eles jogam um contra o outro, inclusive. O que ganhar, para mim, tá bom.
feliz do mesmo jeito, né? É uma pergunta que a gente faz para todo convidado, e com você não poderia ser diferente. Como ocorreu a sua conversão? Eu já repeti isso variadas vezes, mas a chegada, a possibilidade de viver a graça de Deus foi através do casal Veloso, da Igreja Fluminense, que foi ao morro onde eu morava, no Rio de Janeiro, Morro da Providência. Eles foram anunciar a semana da Escola Bíblica de Férias. E aí eu não tinha costume, não tinha informação, a formação do baixo espiritismo, mesclado com o catolicismo. Fui assistir a novidade, verificar como é que que as coisas ocorriam ali. E aí comecei a participar, até que numa ocasião com o pastor João Arantes Costa, meu primeiro pastor, eu pude então fazer a minha confissão, aceitando, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso lá pelos anos de 1975. Ali você tinha que idade mais ou menos? 17 para 18 anos. Bem cedo até, né? Até que... E já aproveitando esse gancho, né? Já que o senhor foi alcançado por essa graça jovem, né? É uma história bem diferente, por exemplo, do meu pai, que já passou por aqui, né? Que foi depois de homem adulto. Mas como se deu, então, esse período entre a sua conversão, entre o seu acolhimento ali pela igreja, aprender das coisas de Deus, ser exposto ao Evangelho, até o seu chamado pastoral, em algum momento onde o senhor teve que decidir, não, eu preciso trilhar esse caminho? Eu acho que a descoberta da realidade da graça de Deus, tão diversa da experiência no baixo espiritismo, e até voltando um pouquinho atrás, é interessante que esse acesso ao início do Evangelho foi um acesso onde o pastor João foi comigo, inclusive, a primeira escola bíblica de férias que a gente participou. Eu permaneci, ele acabou só mais tarde voltando a ter a oportunidade. Mas, assim, a prática no baixo espiritismo, com a experiência de sessões espíritas em casa, com manifestações de espíritos demoníacos, me fez, diante da realidade, da novidade de ter Deus operando na vida, diferente de invocações de entidades, senão a própria presença do Espírito Santo de Deus na vida, me fez tomar na decisão, praticamente já, a decisão também de ser um anunciador do Evangelho. Então, assim que eu me converti, e até para poder ter uma vivência diferente da que eu tinha em casa, a família toda no baixo espiritismo, eu já quis ter uma comunhão com mais tempo com a família cristã. Então, eu me converti e já quis ir para o seminário, para poder anunciar o Evangelho. Mas aí fui orientado, instruído, o pastor Mauro Ramalho sucedeu o pastor João Arantes Costa e foi quem me orientou no sentido de terminar, inclusive, o colégio, né? Eu estava fazendo segundo grau e escola técnica na época. E aí sim, a partir dessa formação, eu já poder ir, quem sabe, cursar o seminário com a possibilidade de cumprir a vocação de Deus, mas já também tendo um primeiro ciclo da vida estudantil concluído e assim tá diante da possibilidade do terceiro grau. Mas assim, foi conjunto, decisão e vontade de anunciar a graça de Deus. Tanto é que os primeiros anos da minha convivência na igreja, eu não vou esquecer isso nunca, nós tínhamos lá a prática de nos encontrarmos, a escola dominical era às 9 horas, nós nos encontrávamos às 8 horas na igreja, eu e um grupo de presbíteros e diáconos, e nós íamos para o Campo de Santana, que era um parque no centro da cidade do Rio de Janeiro, né, a central do Brasil, e nós ali armávamos o nosso ponto de referência, com fone, folhetos, inários, e nós realizávamos o primeiro culto de domingo fora da igreja, lá no Campo de Santana, anunciando o Evangelho, e ali eu também pude ter a minha iniciação na prédica, primeiro dando testemunho e depois lendo a palavra de Deus e dando o testemunho da minha própria conversão. Então, Deus
quase que fez como fez com Paulo, né? Converteu e falou: você vai levar o meu nome entre aqueles que não me conhecem, entre os gentios. Foi bem assim. O senhor participava da igreja de Fluminense, né? Isso. Da Congregacional de Fluminense. E como que é essa experiência de ser a primeira igreja congregacional do Brasil, a pioneira do Brasil, né? No evangelismo em português, e como que era participar dessa comunidade? É interessante que lá pelos anos de 75 até 78, quando eu fiquei na igreja, nós tínhamos o formato da igreja muito afiliado entre algumas poucas famílias que não eram residentes do bairro, inclusive. Nós tínhamos a igreja que se deslocava de onde os seus membros residiam para um local central, um local comercial. Até hoje a igreja vive essa situação, não é? Não há muitas residências no entorno da igreja. Então eu sou um dos primeiros, assim, além de uns outros poucos membros, que eram fixados no bairro. E sou também, por isso mesmo, o primeiro membro da minha família a se converter, né? O evangelho iniciou na minha família a partir de mim, com essa sede de vivência cristã. Fiquei só 3 anos com os familiares, né? Depois da conversão, porque em 79 eu fui para o seminário. Cheguei ao seminário onde eu quis viver uma vida contida, né? Então eu fiz seminário interno. A igreja que me acolheu me enviou para o seminário com sustento, inclusive da igreja. Era uma coisa diferente, porque os seminaristas, à época, que chegavam aos seminários, dependiam de sustento e angariavam esse sustento através das igrejas onde eles davam o serviço deles de final de semana. E era até interessante que eu era meio, assim, de uma maneira brincalhona, tratado pelos outros como, né, filho de uma igreja que tinha condições de manter o seminário sem precisar de outros recursos, e uma igreja que zelou por isso, né? Manteve todo o tempo de custeio do meu ensino. Eu podia servir as comunidades sem precisar receber delas participação, e até podendo dividir a participação que elas acabavam dando com os colegas que não tinham esse sustento. Mas, assim, foi um tempo áureo na vida. Basta citar reverendo Mauro Ramalho e reverendo João Arantes, ou João Arantes e Mauro Ramalho depois, né? São conhecidos no meio congregacional. O pastor Mauro Ramalho até no meio presbiteriano também, mas pessoas exponentes do mundo cristão. E foi ali onde eu tive o meu enredo, onde eu pude ser assessorado. Se eu fosse citar aqui pessoas como Diácono Misael, presbítero Claudino e Limeira, e tantas pessoas, sem deixar de esquecer também pastor Manuel Bernardino, que era colega meu de trabalho na praça, a Anitta. Enfim, foi um tempo muito gostoso, onde eu pude aprender a desfazer os vínculos anteriores do paganismo para a adoção daquilo que a fé cristã tem de beleza, de pureza e de concordância com aquilo que, na verdade, é a vontade de Deus para a vida do homem, né? Foi assim o meu período cristão. E é bem legal você trazer essa informação, que a Igreja Fluminense, né, foi a primeira dentre as, hoje, mais de 400 congregacionais que nós temos. Em termos históricos, né, a primeira aqui no Brasil, o evangelho em português e tudo mais, e o pastor teve até esse privilégio, né, de ser uma semente que foi plantada e colhida lá, né? Mas, assim, o senhor citou na sua fala a respeito de ter ficado pouco tempo com os familiares após o seu momento de conversão, né? Então, o senhor não estudou no Rio de Janeiro em si, né? O senhor se transferiu para outro estado. Eu vou querer saber mais sobre essa parte em si do seminário do senhor, dos seus tempos como um estudante, um aprendiz ali da palavra, da teologia em si. Como é que era? Você estudou no que eles chamavam de internato, ou era algo livre? Como que era a rotina do senhor naquela época? Como que se deu esse período?
Então foi muito assim mesmo. O interesse da convivência com o cristão mais tempo me deu logo de início esse entendimento do que eu precisava estudar no internato. E é interessante que muitos anos depois, sendo o primeiro da família a se converter, eu pude ouvir de um irmão que hoje também assentado numa comunidade cristã, que na época ele não entendia, porque tão cedo eu me convertendo, eu precisei viver esse convívio fora da família, no internato, mas aí ele entendeu a necessidade da separação justamente para poder ser aquilo que proporcionaria aos demais a possibilidade dessa aventura também. Eu lembro que a cada férias que a gente desfrutava, então o seminário fechava as portas, né? Então eu voltava para o Rio de Janeiro para poder conviver com a família. E são marcos assim que eu não vou poder esquecer nunca. O sustento da família sempre foi muito fundamentado na vida dos membros da família, né? Nosso pai ausente, a nossa mãe tendo que ser a provedora. Então, assim, desde cedo, 9 anos de idade, a gente já trabalhava empreendendo, né, da maneira que se pode empreender como pobre morando no morro, né, na favela. Então, a gente tinha o carrinho com as guloseimas lá, descascar laranja para vender a laranja descascada. Então, a cada férias que eu voltava para casa, nessa época meu irmão tinha uma mercearia e bar também. Então não tinha esse negócio não. Quando eu voltava de férias, era eu quem assumia o bar. E eu tinha que 6 horas da manhã abrir o bar. E ainda lembro que hoje, eu tinha meu primeiro cliente às 6 e pouquinho da manhã, porque ele chegava junto comigo. Era só o tempo de eu passar o pano na loja e eu tinha que servi-lo lá com o apetite dele, que era uma caninha, né, e uma cerveja. E vivi 4 anos de seminário, a cada ano que voltava, tendo que ter esse expediente, porque era o sustento da família. Tinha que dar folga aos demais membros da família e justificar, né, o laço e, ao mesmo tempo, mostrar a dependência de Deus e sendo, para eles, na convivência com eles, o único meio que eles tinham de referência para as coisas de Deus. E graças a Deus, Deus agiu. A gente viveu no seminário internamente uma dupla que me fez muito bem, pastor missionário Nelson Rosa, carioca também, com a família também, advinda do baixo espiritismo, e nós nos reuníamos de madrugada, o seminário lá em Tegipió, onde nós tínhamos um terreno farto, muitas árvores, as bananeiras, e nós íamos lá, depois do expediente, lá para as bananeiras para orarmos juntos. Choramos muitas vezes pela família, pedindo a conversão dos nossos familiares, e graças a Deus fomos atendidos, e tanto ele como eu vimos ao longo dos anos Deus quebrando os laços, vencendo as ciladas do inimigo, e tendo a nossa família ganha para a glória e honra do Senhor Jesus. Poucos deles, e alguns, infelizmente, até jovens ainda, tiveram a vida ceifada, não pela falta de oportunidade, mas que acabaram rejeitando a graça, e assim, uma vida que é difícil. Rio de Janeiro, no morro, não agora, mas antes ainda, com a mesma intensidade da agora, o aliciamento, o envolvimento com o vício, com tudo isso, fez com que 2 sobrinhos meus, pelo menos, com uma idade jovem ainda, antes de completarem 25 anos, tiveram as suas vidas ceifadas. Mas Deus é o Senhor do destino, Ele é que tudo pode, e nós temos que nos alegrar por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele tem realizado. Muito bom. A Mel, ela tem sempre ela sempre fala, o pastor Rosinei, ele sempre esbanja tanto conhecimento nas suas falas, seu vocabulário enriquecido. Isso é um tema que, inclusive, não é só a gente que percebe, né? Todos percebem um grau mais elevado no seu discurso, na sua prédica, e justifica, né? Tanto tempo investido já em estudo, tantos livros, a literatura, um seminário internato, né, que hoje em dia o modelo que a gente tem é um modelo de faculdade, algo muito
não dá para negar, né? Quanto mais imerso você está dentro de algum assunto, mais você vai se debruçar dentro daquilo, maior será a sua colheita, né? Dentro daquilo, né? Então, uma das coisas que a gente mais que ressalta, né? Enquanto a gente tem, seja esses momentos de conversa, é a questão do discurso do senhor, a questão das palavras, das suas frases, mesmo as frases mais marcantes, a gente pensa sobre aquilo ali e fala, rapaz, é um jeito de falar tão diferente que a gente, muitas vezes, não está acostumado com isso, né? No nosso meio. E sempre foi assim? Essa é a pergunta, acho que todos querem fazer. E a gente está nesse ambiente de conversa que eu posso perguntar. Eu não sei especificar a origem dessa questão, mas eu posso referir algumas questões. Por exemplo, eu tive como colegas duas figuras marcantes, além dos professores, né? Estudei com Evelyn Clayton, Joyce Clayton, mas assim, a situação acadêmica deles, mas ao mesmo tempo a facilidade de tratar no entendimento, né? Uma língua totalmente diferente da nossa, mas capacidade de tratar, mas eu digo assim que muito do que eu sou hoje, eu tenho muito na figura de dois colegas acadêmicos. Hoje, psicólogo, mas pastor também por formação, pastor Jailson e o Zé Cordeiro. Jailson, o nordestino o que não quer, não quer, mas o que quer, vocês vão sempre notar que ele está num outro grau. O nordestino que se aplica, ele é diferenciado, né? Podem notar isso daqui para frente. Ontem, inclusive, tive uma experiência assim. Escutamos a pregação de um... eles nunca ficam no raso, não. Eles vão para águas profundas. Então, o pastor Jailson sempre foi alguém assim esmerado na maneira de se posicionar. Haja visto que é psicólogo, né? E o Zé Cordeiro, sempre versado. Vocês terem uma ideia, ele trabalhava o aprendizado. Ele tinha lista, ele aprendia ao mesmo tempo o inglês, o grego e o hebraico. Ele fazia fichinhas com as 3 línguas ao mesmo tempo para poder... Hoje eu creio, não tenho muito contato, mas já à época ele se mostrava profundamente envolvido. Assim, tá. Então, assim, deles eu tenho essa referência de ter... Agora, na prática, eu sempre pastoreei Vitória de Santo Antão, meu primeiro pastorado, uma igreja do interior, de gente idosa, simples. A igreja do Pina, em São Miguel, uma igreja meio escanteada ali no cantinho. A igreja de Pedro Zanunes, uma igreja também pequena. Vim para São José, uma igreja de Feirantes. Então, eu sempre tive um entendimento, um sentimento de que eu não devo deixar nada na mesma instância em que eu encontro. Eu tenho uma visão de que as coisas precisam sempre ter uma promoção, elas precisam sair do estágio em que estão. Então, eu nunca pensei em não fazer a pessoa pensar, em ter de se concentrar, pelo menos, porque senão não vai passar e não vai perceber. Então, assim, acaba sendo um pouco natural desse entendimento de que as pessoas não podem se acomodar, às vezes, trabalhar não com aquilo que é mais comum, mas trabalhar com os adjetivos, trabalhar com os sinônimos, trabalhar com a possibilidade de sair daquilo que é mais comum, e dar à pessoa a possibilidade de pensar além do mais natural. E aí eu acho que isso foi ficando, e eu me reconheço assim mesmo às vezes, e quando eu vou pensar assim, a palavra que eu escolhi não é a palavra que normalmente se usaria, mas assim, acontece, entendeu? Mas eu sou feliz de pensar que, por exemplo, de cada lugar desses onde eu estive, de alguma maneira parece que alguns pelo menos apreendem, e hoje eu vejo assim, pastores, eu vejo uma igreja, se for referir à própria igreja de São José dos Campos, onde eu fico feliz de ver que nada contra, mas a nossa igreja hoje não é uma igreja onde o marco dela sejam pessoas que estão envolvidas na feira.
e não tiveram assim, a possibilidade de estudar. Não, os nossos filhos, hoje, pais de filhos que convivem no nosso meio, são pessoas que foram ao 3º grau, nós temos doutores na nossa igreja, além de pessoas formadas. Por quê? Porque elas saíram de um ciclo onde elas estavam e elas alçaram o voo. Então, eu acho que a gente deve estar todo o tempo assim. Eu, na minha vida profissional, enquanto eu, por exemplo, assisti colegas que sempre trabalharam e nunca patrocinaram a formação de nenhum outro colega, hoje eu sei que eu tenho, pelo menos nesses anos, pelo menos se eu contar 30 anos de ministério, de trabalho de corretagem, eu pelo menos em cada 3 anos desse tive promovendo alguém a se tornar corretor também. Então, assim, sair daquela ideia de trabalhar de maneira ilegal ou de uma maneira não autorizada e ele se estabelecendo como alguém que é profissional da área, capaz e autorizado para desenvolver a sua atividade. Então, para a igreja eu também trago essa mesma ideia. Então, é interessante, inclusive, que na minha cabeça sempre ficou a ideia assim, templo, creche, escola. Então, a igreja subsidiando a ideia da formação desde a mais nova idade, tenra idade, até a graduação. Inclusive, angariamos espaços em pastorados meu para esse propósito. E sonho em ver um dia, se for possível ainda, a nossa igreja, inclusive, tendo essa hospedagem no local onde estamos, com a possibilidade de sermos um centro educativo. Hospedando aqui formação, além do ensino religioso, mas formação educacional também. Uma pergunta que eu sempre quis fazer, agora eu vou ter a oportunidade. Quais são as suas influências na leitura? Do ponto de vista de pessoa, Reverendo Cleito, Irmã Joyce, não há dúvida nenhuma. Tá? Não tenho autores de predileção, não. Mas, assim, o livreiro, eu sempre fui um assaltante de sebo. Hoje a gente não tem mais quase essas coisas, né? Mas se forem à minha biblioteca, vão verificar que tem livros com nome, com carimbo de vários lugares onde eu adquiri livro. Então, a influência vem de da banca de livro. Eu não posso ver uma banca com, né, pastor Davi, agora pastor Walter, onde eles estão com uma coisa armada, pode ter certeza que 1, 2, 3 peças eu vou adquirir, porque eu não sei ver os livros ali lacrados. Eles têm que ser abertos e lidos, né? Aliás, eu vou dar uma referência muito nossa aqui. Hoje a gente... Eu acho que a gente vai poder ter de volta isso, mas na minha primeira gestão como superintendente da nossa escola dominical, nós criamos uma biblioteca comunitária aqui. A ideia era que todo aluno da escola dominical fosse direcionado a essa ideia de ler. E eu muito me agrado hoje por ver pelo menos um nome aqui, com toda a simplicidade, mas o presbítero Zé Linhares. Daquela época eu lembro, e olha, se pedir para ele referir o número de leituras que ele já fez daquela época até hoje, vamos nos surpreender, muitos livros. Estou, inclusive, para passar uma literatura para ele agora que eu acabei de ler. Mas pessoal, Reverendo Cleito, Irmã Joyce, sempre se insistindo pela leitura da gente, e aí sim, os sebos, a necessidade de adquirir com pouco, muito, então aí invadir as lojas de livros usados, e agora as bancas que os irmãos aí acabam armando para oferecer à igreja literatura. Tem de ler. A leitura é tudo. Faz com que você sonhe, com que você não só sonhe, mas você alcance os sonhos. Ela te dá asas, literalmente. E é muito bonito. Não posso deixar de falar isso. Sem palavras. Ele falou uma coisa que é indiretamente, mas de forma intencional, né? Nós descobrimos que faz parte da sua filosofia de vida, né? É uma forma de, mesmo enquanto o tema principal são as Escrituras, mesmo durante uma aplicação dentro de um tema, de um sermão, ainda assim existe o espaço para o ensino, para que os seus ouvintes, né, sejam edificados não somente com aquilo que está sendo transmitido, mas da forma como está sendo transmitido. Então, também é uma forma de educar, de ensinar, e, consequentemente, levar aí a
através da retórica, através de todo esse discurso que foi preparado ali, as pessoas para um nível acima, né? Sempre evoluindo. E sobre o seu pastoreio, o senhor citou aqui Vitória de Santo Antão, teve outros campos também, Pedro José Nunes, que fica São Paulo, né? E já pastoreou aqui também São José dos Campos, ou seja, várias cidades por aí. E como é lidar com a questão dessa mudança, de toda essa logística, de se adaptar a uma nova cultura, a uma nova comunidade, a uma nova igreja, novos irmãos ali, que muitas das vezes você acaba não conhecendo, né, enquanto você não cria raízes ali, mas, por outro lado, tem que existir essa disposição em servir a Deus, em cumprir aquilo que Ele direciona para o seu coração. Então, como é lidar com essas mudanças durante o ministério? Faltou referir, eu vou citar 2 nomes pelo menos agora, com relação à situação anterior, do modo como se reporta, a figura de pastor Jair Álvares Pintor, catedrático do mundo cristão evangélico congregacional, marcou muito também realmente a minha vida. Agora, Deus tem os seus caminhos, né? Hoje, quando eu vejo o pastor João aqui, vai indo para 15 anos já no pastoreio aqui, aí eu olho para trás e vejo que cada ministério meu, o maior deles demorou, em cada gestão, sempre cumpri cada uma delas, mas a que mais durou foi 4 anos, ou foram 4 anos. Esse deslocamento, né, sob a direção de Deus, sempre teve assim um indicativo de algumas pessoas. Eu lembro que quando eu estava em Vitória de Santo Antão, meu primeiro pastoreio, lá quando eu cheguei, com 26 anos, os irmãos ali, a maioria idoso, disseram: o nosso pastor é um menino. Timóteo da vida aí. Acabado de sair do seminário, jovem, sem nenhuma experiência, uma igreja que cuidou de mim e que eu pude também prestar serviço. Mas aí, voltando à ideia do indicativo, e lá foi me encontrar a irmã Lourdes, da igreja de Pedro José Nunes, que de férias, viajando lá, a igreja sem pastorado, ou sem pastor, ela lá nos viu e trouxe para a igreja a possibilidade de indicar-nos para o pastoreio. E aí, primeiro pastorado, uma igreja realmente de idade muito madura, ainda que durante o tempo um fruto jovem surgiu, a exemplo do próprio pastor Evandro, né, hoje pastor e que na época foi uma das primeiras ovelhas lá no trabalho. Mas aí a possibilidade de ser assim, talhado por Deus e diante daquele convite que surgiu. Então nós, depois do mandato de 4 anos ali em Pedro José Nunes, a gente aceitou o convite, promoveu, que eu sempre entendi isso, né? Promoveu a sucessão, eu promovi a sucessão pastoral, então um novo pastor foi eleito, eu saí do pastoreio, deixando um novo pastor e assumi Pedro José Nunes. E aí, Pedro José Nunes, uma igreja diferente de Vitória de Santo Antão, uma igreja de jovens, ativos, dinâmicos, todos prontos para cuidar da igreja, que já se cuidava sozinha, sem um pastor titular, mas uma época também de muita efervescência espiritual ali, e depois de 3 anos no pastoreio ali, e também novamente com outro indicativo, né? Eu fui pelo interesse do pastor Jonas na época, da igreja congregacional independente, ou melhor, fundamentalista. Eu recebi o convite de sair de uma situação bem progressista no entendimento dos cristãos, com os dons totalmente a flor da pele ali, na época, a igreja de Pedro José Nunes, e para uma igreja onde a apologética era o marco, fundamentalista ao extremo. E aí, então, agora eu saí de uma igreja congregacional em Pedro José Nunes histórica, fui para uma igreja progressista, ou melhor, em Vitória de Santo Antão, uma igreja histórica, uma igreja progressista em Pedro José Nunes, e agora uma igreja
totalmente axiomática, uma igreja defensora da doutrina segundo o entendimento, onde havia uma ideia de itinerância, inclusive, cada voz que destoava daquilo que era o entendimento da igreja, a voz da igreja bíblica fundamentalista ali se levantava para combater. E depois disso, então, a época que a igreja em São José, sem o seu primeiro pastor efetivo, já havia tido alguns pastores que atendiam esporadicamente e até sem o vínculo de pastoreio sustentado totalmente pela igreja. Aí presbítero Ezequias, com Amós. Ezequias, à época, num começo de interesse de namoro com a filha do pastor Gersino, a nossa irmã Roseli, e nas idas e vindas ali para o cortejo, né, da pretendente, ele acabou tendo contato conosco e aí trazendo o nosso nome aqui para São José dos Campos, onde a gente acabou ficando aqui também por 3 anos, e a partir daí, então, Deus nos... Até por conta também, não pode deixar de ser falado aqui, né, num período de afastamento da igreja, um período que marca a minha vida, porque mostra o descaminho do homem, mas o encaminhamento ou reencaminhamento de Deus. Sempre será possível Deus trazer de volta aquele que lhe pertence. Eu acabei ficando um tempo fora da igreja, um tempo fora do Evangelho, mas trazido de volta ao entendimento da graça de Deus, hoje, pelo sucedimento na vida, entendendo a necessidade de ser auxiliar e estar com a vida disposta para o serviço cristão, ainda que na impossibilidade de assumir o pastoreio efetivo, preciso de retaguarda, de escudeio, né, de estar sendo mentoreado, e também tendo a vida totalmente à disposição de Deus, pelo entendimento daquilo que sucedeu e da graça de Deus também, mas na responsabilidade de ser servo e prestar a Deus o serviço onde Deus quer que Ele nos dê a graça. Inclusive, sabedora a igreja, de uma disposição do coração de que Deus, pela sua graça, sendo aquilo que Ele tem no coração, Ele me permita voltar ao Nordeste. O coração está ali para João Pessoa, mas está no destino que Deus tiver para nós. Uma casa já para ir para... Quando eu for para João Pessoa... Temos uma casa por lá já, ó, tá vendo? Portas abertas. A gente vai sentir falta, mas eu apoio. A Mel sempre fala, não, vou para João Pessoa. Só quero ir para João Pessoa. Conhece? Conheço. Então... Passei 2 dias lá, mas meu coração ficou lá. Já fazem muitos anos, mas é uma bela de uma cidade. Uma coisa que a gente percebe no Senhor é sobre a adoração, sobre a sua entrega mesmo. Aqui no Ministério de Louvor, a gente sempre busca, quando a gente está cantando, ministrando, pegar pessoas que... para a gente ter o feedback, né, de como está sendo. E quando a gente olha para o Senhor, a gente está no céu. Parece que estamos diante de Cristo. Ele foi arrebatado, né? Só tá o sempre nos anima, nos dá um gás para continuar e para essa resposta mesmo, esse feedback que a gente tem da igreja, né? E para o Senhor, como que é essa sensação que o Senhor realmente se entrega, se coloca à disposição desses momentos de adoração, desde da escola dominical aqui nos Salmos e Hinos, ou em alguma apresentação, ou mesmo no Ministério de Louvor. Como que é esse entendimento seu sobre a adoração? Deixa eu só fazer uma observação. Ele falou a respeito, lá no começo, sobre ter sido exposto a algumas experiências do baixo espiritismo e tudo mais. Então, sempre foi ali dentro de casa exposto a experiências muito intensas. Da mesma forma, quando se converteu, também foi de uma forma muito intensa, por já ter, talvez, né, vivenciado por outro lado, né, essa situação do mundo espiritual. E aqui durante o seu período de louvor, durante a hora que ele se dedica para cantar, nós também vemos uma intensidade, né, tão grande. Então, eu gostaria só de comentar isso, até que o senhor comentasse também a respeito disso, durante a sua fala, mas voltando aqui para a pergunta da Mel, qual é o seu entendimento sobre esse tema, adoração? Você colocou bem essa situação, porque
quem conviveu com o espiritismo vai entender bem sempre como é você emprestar o seu corpo. Emprestar, vamos lá, né? Na verdade, você é possuído, né? E através do seu corpo você se tornar um veículo da manifestação de todo o poder do mal. Então você sai de si, você não tem mais domínio. Agora, por outro lado, tendo essa vivência, a minha experiência à luz da revelação cristã é que Deus habita no meio dos louvores e que a nossa vivência na eternidade vai ser uma vivência de adoração, né? Serviço total entregue a Deus. Então, eu cedo consegui aprender que o louvor, a adoração, a música, não é alguma coisa que, ainda que eu sou veículo, afete a mim, ela está direcionada para aquele a quem ela é dirigida. Então, assim, eu não consigo, no momento de oração, de adoração, perdão, que é uma oração, que eu faço do momento de adoração, a minha oração, eu me vinculo diretamente a Deus. Eu não ouço, eu não vejo, eu não sinto, eu me transporto literalmente. Então, se vocês ali conseguem ter um pouco dessa ideia ali, eu saio de mim mesmo. Então, no bom sentido, eu me ligo a Deus no louvor. Então, eu não vejo o erro. Eu não vejo o erro nem na letra, nem não vejo na música. Algumas são até tem harmonia, assim, às vezes difícil aparentemente, mas na hora eu não consigo estar preso a isso. E quando menos eu humanamente possa entender, que possa estar sendo comunicado aquilo que é o desejo dos que estão ministrando, aí que eu mais intensamente entendo que eu tenho de estar lá e não aqui. Então, assim, eu me alegro e me regozijo, mas eu estou todo o tempo da oração num desafio de que Deus possa ser glorificado. Então, assim, a falta me obriga e o que excede me domina também. Então, assim, todo o tempo eu estou envolvido, seja pela intercessão árdua para que as pessoas e Deus sejam alcançados, Ele, no beneplácito que lhe é devido, nós, naquilo que Ele pode devolver, em termos de agrado que Ele sente, e quando isso falta, na necessidade de que isso seja compensado por Deus. Então, assim, não vai haver nunca crítica da minha parte, o louvor nunca vai ser ruim para mim, porque eu não estou preso ao que está sendo executado, senão na dimensão do que aquilo representa para Deus. Então, uma virada de chave que a gente precisa conseguir fazer e que, graças a Deus, eu consigo fazer. Então, não tem desafinação, não tem nada para mim, senão Deus está no seu trono de graças e eu ali no meu limite. Isso é tão sério que eu não economizo. Eu só fico preocupado quando eu vou ter de falar muito tarde e tem muito louvor antes, porque eu temo que não vou ter voz depois, porque o que eu tiver eu vou gastar durante o louvor. Deus que se responsabilize por o que vai vir depois. Então, assim, é nessa direção que o louvor acontece para mim, né? Entrega total e deixar Deus dominar e se transportar realmente e aproveitar aquele momento como único. Isso é uma outra aula, né? Uma outra aula. Bom, sem palavras. Eu acho que eu diria aula define, né? Uma grande aula é sobre entender o verdadeiro propósito das coisas, sem abrir mão da simplicidade. Acho que de alguma... O que ele disse aqui foi, louvor é isso, para mim ponto e acabou, e é por isso que eu me comporto dessa maneira, né? Ontem eu tive uma experiência de estar numa igreja onde nós escutamos um pouco a respeito da passagem que se encontra dentre os outros evangelhos, mas em Lucas, se não me engano, 7, acho que é o capítulo 7, onde ele vai falar da questão da mulher que entra no meio da cerimônia ali, do jantar, onde Jesus estava com os fariseus ali, e ela derrama o perfume aos pés dele e chora e limpa com seus próprios cabelos, enfim, né?
E ali o pastor ele pôde trazer, diante do diálogo que Jesus teve com o fariseu, a questão da expectativa que Jesus tem, que Deus tem com relação ao culto que nós prestamos a Ele, né? Muitas vezes a gente vem para a igreja, vai para um culto cheio de expectativas, né? Eu espero que o culto seja bom, eu espero que o louvor seja bom, que a banda esteja, que a banda toque aquela música que eu gosto. Enfim, a gente vai carregado de muitas coisas e muitas vezes a gente fica cego para essa realidade de que Deus também tem uma expectativa com relação àquilo que vamos oferecer, que não pode ser nada menos do que tudo, ou o nosso melhor, né? E o pastor aqui, ele justificou aqui seu comportamento justamente nisso, né? Eu vou entregar tudo que tem, mesmo se eu tiver que falar lá na frente, se for eu que for o pregador da noite, olha, Deus vai na frente aí, porque o que eu tiver aqui vai agora. E realmente é um pensamento muito, muito interessante da gente escutar e de se espelhar também, né? Glória a Deus por isso. E aí, Mel, o que você tem a dizer? Bom, o pastor Wesley é o pastor que está supervisionando, né? Sim. As células, né? Os grupos familiares. E qual é a importância das células para a igreja e como que você consegue direcionar esses momentos? Porque é um momento diferente de você vir aqui no culto domingo ou quarta-feira ou qualquer momento, num sábado, no culto dos jovens. É totalmente diferente a reunião ali. E como vincular essas duas experiências na mesma semana? A vivência da igreja primitiva era a vivência assim, né? Cada dia, todos os dias, estar juntos realmente. Hoje a gente tem um calendário e a gente tenta vivenciar esse calendário e especialmente esse momento da proposta da igreja, já há 3 anos de formar líderes, de se multiplicar, de discipular e de fazer novos discípulos. A ferramenta é muito clara, é aquilo que a gente tem como referência na própria revelação bíblica, né? Especialmente nas epístolas, e fundamentado no próprio exemplo do Senhor Jesus, que chamou o seu corpo apostolar para si e deu a eles a incumbência de continuarem aquilo que ele iniciou. Então, assim, nós vemos o nosso pastor muito ancorado nisso, né? Hoje, a ideia da revitalização, ele tem tentado se fundamentar nessa realidade de que é mais do que o que ele possa fazer. É a soma do que os membros da igreja poderão fazer. Muito mais será feito pelos membros do que ele poderá fazer. Então, assim, sendo participante desse colegiado, que é a nossa igreja, e auxiliar, a gente tenta ter essa referência dele para o desenvolvimento desse trabalho no meio da comunidade. Hoje, já com 2 anos, indo para o 3º, de vivência da primeira célula, já com a segunda célula, que é o Nova, mas assim, crendo que o nosso destino vai ser esse mesmo, formar líderes, ter uma escola dominical, até saindo um pouquinho da ideia da célula, como que a gente está desenvolvendo agora, com a possibilidade de formação bíblica, acadêmica, onde os alunos estão sendo colocados à prova no sentido de expressarem aquilo que estão aprendendo. É uma escola que não só se aprende, que se aprende a ensinar, se aprende a replicar aquilo que você tem aprendido. Então, a célula é isso, é onde a gente vê o afloramento de alguns irmãos que naturalmente ficariam sempre ouvindo, sempre recebendo e saem dessa instância para a possibilidade de serem os promotores, de serem aqueles que tomam a frente. É uma estranheza
para a igreja no início, né? Verificar irmãos jovens sem formação de seminário, inclusive, né, teológica, e assumindo púlpito, mas é o que a gente espera mesmo, que isso aconteça, até porque especialmente os nossos jovens, não vão ser a nossa igreja amanhã, não, eles são a nossa igreja hoje, e precisam se expressar como igreja hoje, tendo firmeza, tendo caráter, se expondo, porque na medida em que você se apresenta, você se torna alvo no bom sentido. Você está dizendo, olhem para mim, eu sou referência, olhem para mim porque eu olho a Cristo. É como Paulo diria, sede meus porque eu sou dele. Então, assim, nós precisamos sair dessa zona de inércia, de acomodação, que muitas vezes a gente transferiu para um grupo profissional da igreja, oficiais e pastores, a responsabilidade pelo trabalho, para a possibilidade agora, como a gente tem visto, de verdadeiros líderes surgindo no meio da nossa comunidade, com a possibilidade, hoje, não é problema, a gente vê isso. Nosso pastor titular está ausente, um dos nossos outros pastores auxiliares está ausente, a igreja funciona normalmente. A alegria do pastor ausente, saber que a igreja permanece naturalmente funcionando na sua ausência, sair daquela situação onde alguns membros, eu já vivi isso, nem vêm ao culto quando o pastor não está presente. Não, o pastor servindo como precisa servir, a igreja de Deus, que é mais do que a nossa comunidade local, a igreja local permanece fazendo o mesmo trabalho, alegrando o coração, inclusive, do seu pastor, por saber que, estando ausente, como sempre é mandado para ele aí, as fotos, né, live do que aconteceu na sua ausência, e de lá ele se regozijar, agradecer a Deus pelo seu pastoreio e por aquilo que ele está fazendo. Então, um dia, certamente, ele vai passar e vai poder olhar para trás, como hoje eu olho e vejo igrejas por onde eu passei, tendo a sua existência continuada. Por quê? Porque foi investido na liderança, que sucedendo as lideranças que sempre se elegem, não dependem de um líder apenas para continuarem o trabalho, que é a vocação, mais do que do pastor, é a vocação da própria igreja. Então, precisa dar tempo, tem que haver disciplina realmente, né? E eu espero que logo, logo, inclusive, a gente esteja num outro grau de administração dessas células, onde, no meu pensamento, por exemplo, a gente, sem receio, o meu entendimento da célula não é de que ela tenha que alcançar um tamanho para ela se redividir, é que ela tenha líder. Ela teve líder, além do que dirige, ela já pode dividir. Então, se durante um tempo de funcionamento, eu além de um líder, eu tenho 2 líderes, eu já posso ter outra célula. Então, assim, sempre que houver o surgimento de um novo líder, vai poder surgir uma nova célula. Pode ser com quantos forem, mas é liderança que está se formando, né? Porque a liderança não pode ficar estática ali em meio ao serviço de uma outra liderança. Então, a liderança surgiu, uma nova célula já pode ser fundada. Uma última pergunta, nosso tempo já passou um pouquinho, mas eu queria saber de você, da sua visão, como foi a experiência do pastor João, um dos seus sobrinhos que conheceu a graça através da sua vida, e como que foi essa experiência para você? Em nossa comunidade aqui, a gente tem uma situação, no bom sentido, invejável a outras comunidades. E isso, graças até ao próprio pastoreio do pastor João. O colegiado é uma coisa muito complicada, difícil. Há, infelizmente, colegas que não conseguem estar na igreja sem ser o pastor da igreja. E nós aqui temos um número de pastores que já passaram, um outro número que continua. Hoje somos pelo menos 5 pastores aqui, e a gente consegue ter essa relação de colegiado, onde a coisa funciona. Mas especificamente com relação ao pastor João, eu posso dizer que a gente viveu estágios dele aqui na igreja, né? Estágios da consciência teológica, estágios da consciência pastoral, e eu creio que a igreja, mesmo reticente, mesmo resistente durante um período à necessidade sentida por ele de autoformação, de continuação constante do seu
instrumentos de serviço, né? Indo a toda a formação possível oferecida, não só pela denominação, mas fora da denominação, a igreja hoje vê que o resultado disso é o próprio benefício que ela está tendo. Então, nós temos um pastor totalmente diferente do pastor que assumiu na sua primeira gestão o pastorado aqui, não só na sua formação acadêmica, mas no seu posicionamento prático teológico. A vivência fora da igreja com a formação e com os colegas fez com que ele tivesse aí esses ajustes que são necessários, porque ninguém que se forma um dia vai viver todo o tempo fundamentado na formação que outrora recebeu. Ele vai precisar todo o tempo estar fazendo revista, vai precisar todo o tempo estar atualizando, vai precisar todo o tempo estar conferindo aquilo que é o seu exercício com as possibilidades de avanço, de diferenciamento na sua proposta de trabalho. Então, assim, esse convívio faz, eu tenho certeza, cada um dos outros colegas, inclusive, a pensar na metodologia da própria apresentação do sermão, do preparo necessário para poder fornecer, na medida em que é o anfitrião, na medida em que é o dispenseiro, servir a alimentação, servir na medida do que é necessário, aquilo que o povo precisa, se abastecendo, então, o necessário para isso. Então, hoje a gente consegue ver o pastor, inclusive, sempre tentando vincular algum dos outros pastores à formação que ele tem recebido. Então, ele leva, ele propõe, ele estimula para que a gente saia aí de uma acomodação que a gente, naturalmente, às vezes, acaba se alojando para a possibilidade de se atualizar, se renovar. E quem não faz isso, o povo acaba naturalmente percebendo. A ovelha hoje é diferente da ovelha de ontem, ela está antenada, ela está linkada, ela sabe tudo, ainda que precisa ser pastoreada, e o pastor, então, precisa estar atento a isso, sendo esse veículo que não destoa, mas que acompanha o ritmo das coisas e faz o seu pastorado um pastorado de vanguarda, ainda que não abra mão daquilo que é axiomático, aquilo que é fundamental, aquilo que é doutrina e que a gente não pode abrir mão, mas que quantas vezes pode, numa forma muito mais atual, alcançar muito mais efetivamente a igreja, fazendo com que ela cumpra o seu ministério. Excelente. Esse é o nosso querido pastor Rosinei. Para você que não conhecia, tem a oportunidade de saber um pouquinho mais. E aquela frase, né, meu? É isso? É isso. Não, é isso não. Eu tenho uma última pergunta. Eu falei que aquela era a última, mas tem muita coisa que a gente pode explorar. Se deixar, ó. Mas prometo que é a última. Sobre o empreendedorismo. Você é um empreendedor, tem a sua empresa. E como se linka o empreendedorismo e o cristão na sociedade que a gente tem hoje? Até no trabalho CLT, vamos dizer assim, é difícil, mas a forma de empreender no mundo cristão, isso, na verdade, é um podcast que eu quero explorar mais, quero conversar com bastante empreendedores para a gente entender, mas você pode dar uma visão, uma experiência sua em relação a isso? Antes de tudo, a gente precisa entender que o ofício, o título, é consequência, é acessório, né? Cada um, na função que exerce, deve a Deus, né? Responde a Deus. Então, o empregado cristão, o empregador cristão, a criança, o adolescente, o juvenil, o jovem, o adulto cristão, o marido cristão, a mulher cristã, cada um deve a Deus aquilo que é próprio da relação que vive, que a nossa vida é uma vida de relações, né? E quando a gente une o fato, do ofício ao empreendedorismo, que acaba sendo a atividade que a gente desenvolve, eu tenho um jargãozinho que eu utilizo na vida profissional, onde eu digo assim que, como corretor de imóveis, empreendedor nessa área, ninguém
eu não vendo para ninguém. As pessoas compram comigo. Então, assim, o corretor, ele depende de vender, né? Se ele não vender, ele não recebe. Mas eu prefiro tomar a ideia de que as pessoas vão comprar. Então, assim, eu deixo a pessoa o mais à vontade possível, na possibilidade de escolher, não toma decisão nunca por ela. No aconselhamento, eu sempre tive essa linha de aconselhamento. Eu acho que alguém que recebe alguém para aconselhar, não pode dizer o que a pessoa vai fazer, mas precisa abrir possibilidades para que a pessoa possa se decidir. Então, assim, a 9 anos de idade, nós já tínhamos de participar no sustento da família. Nós também tínhamos o nosso dia de ir lá para a nossa carrocinha lá de guloseimas, né? Balas e doces, laranja descascada, para fazer a nossa vez. Com 14, 15 anos, eu tinha que ir para a minha mãe, para o entreposto, na Praça 15, de madrugada, era meia-noite, a gente saía para poder arrebatar, né, no leilão o ganho que o trabalhador tinha lá dentro do entreposto, e que ele não recebia em dinheiro, ele recebia em espécie lá, peixe, e lá fora ele leiloava e a gente arrematava no leilão para voltar para casa, quando o ônibus permitia que a gente pegasse o ônibus, de ônibus. Quando não, a gente ia a pé desde a Praça 15, quem conhece o Rio de Janeiro vai saber, até o Morro da Providência, com o cesto na cabeça, para lavar o peixe ainda de noite e deixar prontinho para no dia de manhã, 8 horas da manhã, sair pelo morro, as ladeiras lá, os becos vendendo. Então, assim, muito na veia, né, familiar, essa questão do empreendedorismo, né, na necessidade de convencer e ter um produto bom, porque a gente se alimentava sempre daquilo que a gente negociava. E não saiu nunca do meu posicionamento essa ideia, né? Fazer o máximo possível, dando à pessoa ou às pessoas o máximo de possibilidade. Então, eu ainda sou refém daquela ideia de que as coisas deveriam ser em comum. Então, eu não acredito que ninguém devesse pagar aluguel, por exemplo. Todos deveriam ter pelo menos uma casa que não pudesse, inclusive, desfazer dela. Quem só tivesse uma não poderia desfazer dela. Ela teria que ficar para os seus, conforme na própria palavra de Deus dizia que a herança ficava na família. Então, assim, eu tenho esse entendimento de que ninguém deveria pagar para morar, né? Quando muito governo, então, deveria dar moradia para cada um, e essa moradia não poderia ser mudada. Mas, assim, fazer essa relação entre o que você faz deve ser resultado do que você é. Então, a crítica poderá sempre vir, porque acertando você ainda vai poder errar. Mas, assim, que nunca você seja aquele que promove o erro, né? Poderá ser julgado, condenado pelo acerto cometido, entendido como erro, mas nunca julgado e condenado pelo erro cometido, sabendo que era erro. Essa é a máxima, ainda que às vezes o acerto poderá ser tido por nós como acerto, e aí, erroneamente, você está errando, achando que estava acertando, mas nunca errar por errar e dar margem para que isso... vou estreitar isso. Isso é tão sério para mim, e alguns já ouviram isso aqui, e eu vou até tentar desfazer agora, nessa oportunidade, algum engano que possa surgir. Eu nunca deixei de ter vontade de fazer negócio com os membros da minha comunidade, mas sempre fui muito cauteloso com os negócios com os membros da minha comunidade, porque eu nunca entendi que pudesse voltar para a comunidade algum desgaste na relação entre eu e a pessoa de um membro da minha igreja. Então, assim, vou resolver com ele lá. Não vai nunca chegar aqui para a igreja um problema, e aí podem ver os anos de exercício, 27 anos pelo menos de exercício ministerial, e ao mesmo tempo 30 de ministerial e 27 anos pelo menos de exercício conjugado, servindo como auxiliar e também exercendo a função de corretor de imóveis. Eu não vou permitir nunca que venha para o seio da minha comunidade alguma questão que tenha ficado em aberta entre a empresa que eu administro e algum membro da minha comunidade. Com o membro de fora eu resolvo lá fora, com o membro da minha comunidade eu vou resolver com ele. E aí, se eu tiver de perder, eu vou perder, mas ele não vai nunca poder abrigar no coração o sentimento de que ele teve perda na relação comigo. Eu vou perder. Ele não vai ter perda, porque eu não entendo que possa acontecer isso na relação que eu devo ao meu Deus mais do que a ele mesmo. A ele, o meu próximo, o meu irmão. Então, o irmão não vai ficar ressentido comigo por algum dano que eu tenha causado a ele, ele deixando de ter aquilo que ele entendesse, que era direito seu.
aulas. Anotem. Os empreendedores de plantão, os futuros aí, os atuais. Né? É sempre... A nossa mentalidade como cristão deve gerir também aquilo que a gente entende como os princípios dos nossos negócios, né? Agora sim, é isso. Pastor Rosinei, um homem de muito bom coração, se dispôs aí do seu tempo do seu almoço, inclusive, para estar aqui com a gente. Então, muito obrigado, viu? É um homem comum, viu, gente? Pastor, mas não se apega a esses títulos. Se você passar por aqui pela frente da nossa igreja às 8 horas, 8h30 antes da nossa escola dominical, às 7 antes do nosso culto de quarta-feira, ele vai estar ali varrendo calçada, viu? Então, sempre com essa disposição em fazer aquilo que precisa ser feito, não importa onde e como, né? Então, é algo admirável. Muito obrigado pelo seu tempo e por essa oportunidade, né, de conversar e contar um pouco mais sobre as suas muitas experiências. Eu é que agradeço. Eu sei que algumas outras oportunidades eu acabei não podendo atender. Hoje quase eu precisei retaliar. Vocês terem uma ideia, a casa de um locatário nosso pegou fogo. Eu não podia ir antes do horário, porque eu recebi já em cima do horário da escola dominical. Falei que ia depois da escola dominical. Tenho um compromisso agora 2h30 para orientar uma jovem empreendedora que pediu que a gente desse umas dicas de como ela pode fazer, mas não podia mais fugir da responsabilidade aqui. E fico feliz por ter podido atender e que o trabalho de vocês possa ser um trabalho que perdure e que encontre eco e que acabe também abrindo portas para que a nossa comunidade alcance além aqui das 4 paredes, além do nosso bairro, e sirva inclusive também de possibilidade de exemplo para outras agremiações, outras mocidades desenvolver esse trabalho, que eu vou até dizer que fiquei meio receoso aqui, o que eles vão querer saber, como é que é esse negócio aí, nunca participei de um lance assim, mas aí a gente vai se relaxando, eles vão deixando a gente à vontade, e aí a coisa se desenvolve da maneira que foi. Eu até achei que poderia ficar mais tempo. Teremos mais oportunidades. Vamos marcar a parte 2. Vamos marcar a parte 2. Tem muita coisa, com certeza, para a gente ainda... Só para te contar... A gente também estava bem ansioso por esse podcast e a gente está com o computador aqui porque a gente teve que buscar todas as perguntas que por muito tempo a gente foi... A gente anota aí, perguntar para o pastor Rosinei tal aí, coisa. Isso. Mas foi muito bom, muito obrigado por aceitar esse convite e por sempre estar com Nova, né? Sempre que a gente pede, ele está junto, ou mesmo em alguma reunião, ele e a Graça sempre estão, a Graça, a esposa dele, viu? E a graça de Deus também. E que vocês tenham de Deus à disposição. Olha só, agora lá vai dar meio-dia, vai dar 1h30, 13h15. Aí o horário do almoço deles, eles nesse empenho. Deus abençoe vocês muito, 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 muito mesmo. Amém. Bom, você que assistiu até aqui, que Deus abençoe muito a sua vida. E nós pedimos para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Nós estamos tentando manter uma data específica ou uma continuidade em dias para esse podcast acontecer. E não é só um podcast onde nós dois, líderes do Nova, possamos desfrutar dessa conversa, mas que você também, membro da igreja, ou do Nova, ou de outras igrejas, possam também desfrutar dessas conversas e desses conhecimentos. É isso. Obrigado, viu, você que assistiu até aqui. E só reiterando compartilha, porque tem muita coisa que, com certeza, você que está ouvindo, faz parte daqui da nossa comunidade, não conhecia sobre o pastor Rosinei, né? Então, sempre... alguém pode ser edificado por alguma palavra, algum aprendizado que possa extrair daqui. Então, que Deus nos agracie, né, com mais oportunidades como essa. Amém, amém. É isso.